Gênesis, capítulo de número 45, versículo de número 3. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, viva ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. As semelhanças entre José e Jesus Cristo. Introdução. Esse texto assinala o momento em que José se revelou aos seus irmãos, dizendo: Eu sou José. Existem muitas coisas em comum e semelhanças entre José e Jesus Cristo. José é um tipo de Cristo. Quando alguém possui muitas semelhanças ou passou por situações semelhantes e de outra pessoa, ela se torna um tipo desta pessoa. Vejamos alguns fatos similares na vida de José e na de Jesus. José e Jesus Cristo. José era o filho amado de seu pai. Gênesis capítulo de número 37, versículo 3. Jesus Cristo é o filho amado do Pai, conforme Mateus capítulo de número 3, versículo de número 17. José foi odiado pelos seus irmãos. Gênesis capítulo de número 37, versículo 4. Jesus Cristo também foi odiado pelos seus irmãos, conforme João capítulo de número 15, versículo de número 24. José foi enviado aos seus irmãos pelo Pai. Gênesis capítulo de número 37, versículo 13 ao 24. Jesus Cristo também foi enviado ao mundo pelo Pai, conforme João capítulo 3, versículo de número 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. José foi vendido por 20 ciclos de prata, conforme Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 28. Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata, conforme Mateus capítulo de número 26, versículo de número 14 e 15. José foi tentado e venceu. Gênesis capítulo de número 39, versículo 7 ao versículo 21. Jesus Cristo também foi tentado e venceu. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. José foi preso e esteve entre dois criminosos. Um foi salvo e o outro condenado. Gênesis capítulo 40, versículo 1 até o 23. Jesus Cristo foi crucificado entre dois criminosos. Um foi salvo e o outro condenado, conforme Lucas capítulo de número 23, versículo de número 39 até o 43. José foi levantado da prisão e exaltado pelo rei do Egito. Gênesis capítulo de número 41, versículo 14 até o versículo de número 47. Jesus Cristo foi levantado da sepultura e exaltado pelo Deus Todo-Poderoso, conforme Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18, e João capítulo de número 12, versículo de número 32. José se apresentou ao faraó para governar o Egito. Tinha 30 anos de idade, conforme Gênesis capítulo de número 41, versículo de número 46. Jesus Cristo também se apresentou ao Pai para iniciar o seu ministério com 30 anos de idade, conforme Lucas capítulo de número 3, versículo de número 23. José se casou com uma noiva gentia. Gênesis capítulo de número 41, versículo de número 45. Jesus Cristo também tomou por noiva uma igreja gentílica, conforme 2 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 2. José foi chamado de Zefanete Paneia, Salvador do mundo. Gênesis capítulo de número 41, versículo de número 45. Jesus Cristo foi designado pelo Pai como Salvador do mundo, conforme Lucas capítulo 2, versículo 11, e João capítulo 4, versículo de número 42. José foi enviado ao Egito por Deus para preservar a vida do seu povo. Gênesis capítulo de número 45, versículo 7. Jesus Cristo foi enviado ao mundo por Deus para nos trazer vida e vida com abundância, conforme João capítulo 10, versículo 10. José sustentou com pão todos
Gênesis capítulo de número 47, versículo de número 12. Jesus Cristo é o pão da vida que sustenta o mundo inteiro. João capítulo 6, versículo de número 48 ao versículo de número 51. Conclusão. Só reconhecemos os traços de Cristo em personagens do Antigo Testamento quando lemos as escrituras hebraicas, com as lentes cristológicas, lendo a palavra de Deus. Com devoção, encontramos Cristo em cada detalhe, em cada situação narrada nas escrituras. Essa foi mais uma mensagem aqui do canal. Que Deus continue abençoando os irmãos. A mensagem por título de A Semelhança entre José e Jesus Cristo. Se vocês gostaram desta mensagem, compartilhe, deixe o seu like. Que Deus abençoe a vida de cada um. Sempre estarei deixando a mensagem aqui da parte de Deus para edificação da fé dos irmãos. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.